nas profundezas mais escuras da Guerra do Vietnã, entre 1965 e 1972, um grupo destemido e ousado de soldados americanos e australianos enfrentou um inimigo muito mais sinistro do que qualquer coisa vista acima do solo, a rede labiríntica de túneis escavados pelo Vietcong. Eles eram conhecidos como os Ratos de Túnel, e suas histórias arrepiantes de bravura, coragem e sacrifício gravaram seus nomes na história. Um desses soldados, o sargento Donald Sloat, exemplificou o compromisso inabalável dos Ratos de Túnel com sua missão perigosa, o que lhe valeu uma medalha de honra póstuma. Armados com pouco mais do que uma lanterna, uma pistola e sua determinação inabalável, esses guerreiros intrépidos mergulharam nas confinantes claustrofóbicas dos túneis, navegando por armadilhas, criaturas venenosas e combatentes inimigos a cada turno. Como o presidente John F. Kennedy, o segundo, uma vez disse: "O custo da liberdade é sempre alto, mas os americanos sempre o pagaram." Os Ratos de Túnel não foram exceção, pagando o preço máximo em sua busca pela vitória. Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo subterrâneo dos Ratos de Túnel, descobrindo as histórias desses heróis esquecidos que enfrentaram horrores inimagináveis na escuridão sufocante sob as selvas do Vietnã. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. Descendo a escuridão, os heróis não celebrados da Guerra Subterrânea do Vietnã. Nos primeiros anos da guerra, as forças americanas e australianas rapidamente descobriram que o Vietcong tinha construído uma extensa rede de túneis subterrâneos por todo o sul do Vietnã. Esses túneis, que haviam sido cavados à mão usando ferramentas simples, serviam como quartos de dormir, áreas de armazenamento e até hospitais improvisados para o Vietcong. Eles permitiam que o inimigo se movesse sem ser detectado, lançasse ataques surpresa e evitasse a captura. Ficou claro que algo tinha que ser feito para combater essa tática sorrateira e mortal. Esses soldados, principalmente dos Estados Unidos e da Austrália, foram especialmente treinados para navegar nas condições traiçoeiras e claustrofóbicas dos túneis. Eles vinham de diversos contextos militares, mas compartilhavam uma característica comum: uma coragem inabalável diante do perigo. Um dos Ratos de Túnel mais famosos foi o sargento Thomas Tom Egar Taylor, um soldado condecorado que serviu na 25ª Divisão de Infantaria. Ele mais tarde relataria suas experiências nos túneis no livro de 1987, Tunnel Rat in Vietnam. Os Ratos de Túnel não receberam nenhum equipamento especial, então eles contaram com sua inteligência, inventividade e algumas ferramentas básicas. Com apenas uma lanterna, uma pistola e uma faca, eles rastejavam pelos estreitos corredores escuros como breu, incertos do que os aguardava em cada esquina. Os túneis muitas vezes eram armadilhados com fios de tropeço, punch-sticks e cobras venenosas, fazendo com que cada passo fosse um possível encontro com a morte. Enquanto os Ratos de Túnel navegavam por esses labirintos subterrâneos, eles também tinham que lidar com a ameaça sempre presente de soldados inimigos à espera. Uma anedota que ilustra a bravura dos Ratos de Túnel vem do sargento Bill Moll Marshall, que serviu na 1ª Divisão de Infantaria em 1966. Durante uma operação, Marshall descobriu uma entrada de túnel escondida e rastejou para dentro apenas para se encontrar cara a cara com um soldado do Vietcong. Na escuridão, os dois homens lutaram, suas armas esquecidas. Marshall finalmente conseguiu superar seu oponente, arrastando-o para fora do túnel para ser capturado. Não eram apenas os perigos físicos que os Ratos de Túnel enfrentavam. O impacto psicológico de seu trabalho era imenso. A escuridão, os espaços apertados e o medo constante da morte poderiam desgastar até os soldados mais fortes. Mas apesar dos desafios, os Ratos de Túnel continuaram, motivados por seu senso de dever e pelo conhecimento de que seu trabalho era vital para o esforço de guerra. Seus esforços não foram em vão. As informações coletadas pelos Ratos de Túnel ajudaram a mapear os sistemas de túneis, identificar rotas de abastecimento do Vietcong e descobrir depósitos ocultos de armas e suprimentos. Eles também desempenharam um papel fundamental na destruição dos túneis, plantando explosivos e desmoronando as passagens intrincadas para impedir seu uso futuro pelo inimigo. As contribuições dos Ratos de Túnel para o esforço de guerra do Vietnã foram imensas,
mas suas histórias muitas vezes passam despercebidas. Enquanto a guerra rugia acima do solo, esses bravos homens travavam uma batalha secreta sob o solo do Vietnã. Nas palavras de Tom Taylor, um dos seus, os ratos de túnel eram uma raça à parte, e eles sabiam disso. Eles viviam uma vida de perigo, sujeira e privação que teria enlouquecido outros. É essencial que lembremos e honremos os sacrifícios e heroísmo desses heróis não celebrados que enfrentaram a escuridão e o terror da guerra subterrânea. Fortalezas subterrâneas. Desvendando os segredos dos túneis do Vietcong. A intricada rede de túneis usada pelo Vietcong durante a Guerra do Vietnã tem fascinado há muito tempo historiadores e entusiastas militares. Essas fortalezas subterrâneas, estendendo-se por centenas de milhas sob as selvas do Vietnã, eram um testemunho da resistência e engenhosidade das forças do Vietcong. Este mundo subterrâneo escondido desempenhou um papel fundamental na guerra, proporcionando ao Vietcong uma vantagem estratégica que confundiu seus inimigos e permitiu que travassem uma guerra de guerrilha altamente eficaz. As origens dos sistemas de túneis remontam ao final dos anos 40, quando as forças comunistas, então conhecidas como Viet Minh, começaram a cavar túneis como meio de evadir as forças coloniais francesas. Os túneis cresceram em complexidade e escala ao longo dos anos, atingindo seu auge durante a década de 60. O mais famoso desses sistemas de túneis eram os túneis de Cu Chi, localizados nos arredores de Saigon. Abrangendo mais de 150 milhas, esses túneis serviram como base de operações do Vietcong para a ofensiva Tet em 1968. A construção dos túneis foi um processo árduo e perigoso, realizado principalmente por moradores locais e soldados do Vietcong. Equipados com pouco mais do que ferramentas manuais básicas, eles cavavam profundamente na terra, removendo o solo em pequenos cestos tecidos. Os túneis eram tipicamente estreitos, medindo apenas cerca de 2 pés de largura e 3 pés de altura, para torná-los difíceis para os maiores soldados americanos navegarem. Os túneis também foram intencionalmente construídos com várias curvas para impedir o progresso do inimigo e facilitar a instalação de armadilhas. Os sistemas de túneis eram altamente organizados e eficientes, consistindo de vários níveis e câmaras que serviam para vários propósitos. Eles continham quartos de dormir, áreas de armazenamento para armas e suprimentos e hospitais improvisados onde os feridos podiam ser tratados. Dutos de ventilação garantiam um suprimento constante de ar fresco e entradas e saídas escondidas permitiam ao Vietcong lançar ataques surpresa ou desaparecer sem deixar rastros. Alguns túneis até tinham sistemas rudimentares de encanamento que permitiam ao Vietcong ficar subterrâneo por longos períodos. Um dos aspectos mais fascinantes dos sistemas de túneis eram as armadilhas engenhosas concebidas pelo Vietcong para proteger seus santuários subterrâneos. Essas armadilhas foram projetadas para mutilar, matar ou capturar intrusos e variavam de poços simples preenchidos com estacas afiadas de bambu, conhecidas como armadilhas pungi, a armadilhas mais elaboradas como a armadilha de balanço, um tronco pesado que se balançaria e esmagaria um soldado inimigo desavisado. Os túneis também eram conhecidos por abrigar serpentes venenosas, adicionando outra camada de perigo àqueles que ousavam entrar. A importância estratégica dos túneis na guerra não pode ser superestimada. Eles permitiram ao Vietcong lançar ataques surpresa contra as forças americanas e sul-vietnamitas e depois desaparecer de volta à segurança de seus covis subterrâneos. Eles também serviram como um meio essencial de comunicação e coordenação entre as unidades do Vietcong, amplamente dispersas, permitindo que lançassem ataques coordenados contra posições inimigas. Uma das histórias mais notáveis envolvendo os túneis ocorreu em 1966, durante a Batalha de Tan Son Nhut, quando um grupo de comandos do Vietcong conseguiu infiltrar a base aérea de Tan Son Nhut, fortemente fortificada, usando um túnel que levava diretamente à base. Uma vez dentro, eles lançaram um ataque devastador contra as forças americanas e sul-vietnamitas ali estacionadas, causando danos significativos antes de recuarem de volta à segurança de seus túneis. A linha de vida do Vietcong, desvendando os mistérios da trilha de Ho Chi Minh. Serpenteando pelo terreno acidentado do Vietnã, Laos e Camboja,
A trilha de Ho Chi Minh se destaca como um testemunho da engenhosidade e determinação das forças norte-vietnamitas durante a Guerra do Vietnã. Esta rota estratégica de suprimentos, nomeada em homenagem ao líder norte-vietnamita Ho Chi Minh, desempenhou um papel crucial na guerra, permitindo que o norte transportasse tropas, armas e suprimentos para seus camaradas do Vietcong no sul. A história da trilha de Ho Chi Minh é uma de engenhosidade, resiliência e pura vontade de desafiar as probabilidades diante de adversidades avassaladoras. A trilha não era um único caminho claramente definido, mas sim uma complexa rede de estradas, trilhas e rotas fluviais que se estendiam por milhares de quilômetros. Começou no Vietnã do Norte, serpenteando pelas densas montanhas florestais do Laos e do Camboja, antes de chegar ao seu destino final no sul. A construção da trilha começou em 1959, à medida que as tensões entre o Vietnã do Norte e do Sul escalavam, e até meados da década de 60, havia se tornado uma linha de vida vital para os norte-vietnamitas e o Vietcong. Para manter o segredo da trilha e protegê-la de ataques inimigos, os norte-vietnamitas empregaram uma variedade de táticas. A densa copa da selva fornecia camuflagem natural, enquanto trilhas iscas eram estabelecidas para confundir as forças inimigas. Métodos engenhosos foram usados para atravessar rios e terrenos montanhosos, como o uso de jangadas de bambu e pontes improvisadas. Os norte-vietnamitas também estabeleceram um sistema de estações de descanso ao longo da trilha, onde as tropas podiam descansar e reabastecer antes de continuar sua jornada para o sul. Transportar suprimentos e tropas ao longo da trilha não era tarefa fácil. O terreno acidentado e o clima severo cobravam seu preço tanto do homem quanto da máquina. Comboios de caminhões e animais de carga, bem como soldados a pé, atravessavam a trilha, enfrentando chuvas torrenciais, calor sufocante e a ameaça constante de mosquitos portadores de malária. Apesar desses desafios, os norte-vietnamitas perseveraram, demonstrando uma determinação inabalável para manter a rota de suprimentos vital aberta. A trilha de Ho Chi Minh era uma constante espinha no lado das forças americanas e sul-vietnamitas, que lutavam para interromper o fluxo de suprimentos e tropas. Os Estados Unidos lançaram a Operação Rolling Thunder em 1965, uma extensa campanha de bombardeio aéreo destinada a destruir a trilha e paralisar o esforço de guerra norte-vietnamita. No entanto, a resiliência dos norte-vietnamitas não deveria ser subestimada. Quando uma seção da trilha era danificada, eles rapidamente a reparavam ou redirecionavam os comboios de suprimentos. A densa copa da selva dificultava que os pilotos americanos localizassem e atingissem a trilha de forma eficaz. Uma das tentativas mais ousadas de cortar a trilha ocorreu em 1970, quando as forças do EUA e do Vietnã do Sul lançaram a malfadada Operação Lam Son 719. Este ambicioso ataque terrestre visava cortar a trilha em seu ponto médio no Laos. No entanto, a operação encontrou forte resistência dos norte-vietnamitas, que estavam bem preparados para o ataque. Após semanas de intensos combates, as forças aliadas foram forçadas a recuar. Sua missão fracassou. O legado tóxico, desvendando o devastador impacto do agente laranja. Nos registros da Guerra do Vietnã, poucos tópicos são tão controversos e emocionalmente carregados quanto o uso do agente laranja. Este herbicida tóxico, empregado pelo exército dos Estados Unidos como parte de sua estratégia de guerra química, deixou um legado trágico e duradouro em seu rastro. As consequências do agente laranja ainda são sentidas hoje, com seus efeitos venenosos persistindo no meio ambiente e afligindo inúmeros civis inocentes que continuam a sofrer com suas devastadoras consequências para a saúde. A história do agente laranja começa no início da década de 60, quando o exército dos Estados Unidos procurava uma maneira de combater o uso de densas folhagens da selva pelo Vietcong como cobertura para suas táticas de guerrilha. Em resposta, eles recorreram a um poderoso herbicida conhecido como agente laranja, que foi fabricado por empresas como Monsanto e Dow Chemical. O principal ingrediente do herbicida, a dioxina, era uma potente toxina conhecida por sua capacidade de matar vegetação rapidamente e eficazmente. Começando em 1961 e continuando até 1971,
o exército dos Estados Unidos conduziu uma grande campanha de desfolhação conhecida como Operação Ranch Hand. Ao longo da operação, mais de 20 milhões de galões de agente laranja foram pulverizados em vastas extensões do Vietnã, bem como partes do Laos e Camboja. O objetivo era destruir a densa copa da selva que fornecia cobertura para o Vietcong e arruinar as culturas que os sustentavam, privando-os efetivamente dos recursos de que precisavam para fazer a guerra. Os efeitos imediatos do agente laranja foram impressionantes. Vastas áreas de selva exuberante foram transformadas em terras baldias estéreis e terras agrícolas outrora férteis ficaram em ruínas. No entanto, logo se tornou aparente que as consequências do herbicida se estendiam muito além de seus alvos pretendidos. A população civil do Vietnã começou a experimentar uma ampla variedade de problemas de saúde, variando de erupções cutâneas e problemas respiratórios a defeitos de nascimento e aumento das taxas de câncer. O legado trágico do agente laranja não se limitou ao povo vietnamita. Os militares americanos que foram expostos ao herbicida durante suas turnês de serviço começaram a relatar problemas de saúde semelhantes ao retornar para casa. Muitos desses veteranos enfrentaram uma longa e difícil luta pelo reconhecimento e compensação pelos danos que sofreram nas mãos deste químico tóxico. Um desses veteranos, Sargento-Mestre Elmo R. Zumwalt III, era filho do almirante Elmo R. Zumwalt Jr., que havia ordenado o uso do agente laranja durante seu mandato como comandante das forças navais do EUA no Vietnã. O mais jovem Zumwalt, que havia sido exposto ao agente laranja enquanto servia no Vietnã, foi diagnosticado com câncer em 1983 e faleceu em 1988. Seu pai, consumido pela culpa pelo papel que desempenhou no uso do herbicida, tornou-se um defensor franco das vítimas do agente laranja e dedicou o resto de sua vida a conscientizar sobre a questão. A luta por justiça para as vítimas do agente laranja tem sido longa e árdua. Em 1984, uma ação coletiva movida por veteranos americanos contra os fabricantes do agente laranja resultou em um acordo de 180 milhões de dólares. No entanto, as vítimas vietnamitas não tiveram tanta sorte. Apesar de inúmeras tentativas de buscar compensação, seus apelos por justiça têm caído em grande parte em ouvidos surdos. Hoje, o legado tóxico do agente laranja continua a assombrar as pessoas e o meio ambiente do Vietnã. A dioxina, o químico mortal encontrado no herbicida, permanece no solo e na água, envenenando a terra e afetando novas gerações de vietnamitas. Os Estados Unidos e o Vietnã, apenas recentemente, começaram a trabalhar juntos em esforços para limpar os locais contaminados e mitigar os danos contínuos causados por este trágico capítulo da história. A ofensiva Tet, um ponto de virada nos corações e mentes. Nas primeiras horas da manhã de 30 de janeiro de 1968, o primeiro dia do ano lunar conhecido como Tet, as forças norte-vietnamitas e Vietcong lançaram uma série de ataques surpresa em posições sul-vietnamitas e americanas por todo o sul do Vietnã. Esta massiva campanha militar, que viria a ser conhecida como a Ofensiva Tet, iria abalar os alicerces do esforço de guerra e mudar para sempre a forma como o conflito era percebido pelo público americano. Enquanto fogos de artifício e celebrações marcavam a chegada do novo ano, os norte-vietnamitas e o Vietcong aproveitaram o momento para atacar, mirando em mais de 100 cidades e vilas por todo o sul do Vietnã. Entre os ataques mais significativos estavam aqueles na Embaixada dos Estados Unidos em Saigon e na antiga cidade de Hue, onde uma batalha brutal se desenrolou por quase um mês antes que a cidade fosse recapturada pelas forças dos Estados Unidos e do sul do Vietnã. A ofensiva Tet foi orquestrada pelo general Vo Nguyen Giap, um estrategista militar que acreditava que um assalto massivo e coordenado poderia desmoralizar as forças americanas e sul-vietnamitas, provocando um levante entre a população do sul do Vietnã e potencialmente trazendo um fim rápido para a guerra. Embora a ofensiva não tenha alcançado todos os seus objetivos pretendidos, ela conseguiu dar um golpe psicológico no esforço de guerra americano e levantou dúvidas sobre a viabilidade da vitória no Vietnã. De volta aos Estados Unidos, a ofensiva Tet
veio como um choque para um público que tinha sido levado a acreditar que a guerra estava indo bem e que a vitória estava ao alcance. As imagens da embaixada dos Estados Unidos sob cerco e o brutal combate nas ruas de Hue foram transmitidas para as salas de estar americanas, estilhaçando a ilusão de um conflito sob controle e revelando a dura realidade de uma guerra sem fim à vista. À medida que a opinião pública começou a se voltar contra a guerra, a paisagem política americana também mudou. O presidente Lyndon B. Johnson, que tinha sido um apoiador firme do esforço de guerra, enfrentou uma crescente oposição dentro de seu próprio partido e um movimento anti-guerra crescente que acabaria por levá-lo a anunciar sua decisão de não buscar a reeleição em 1968. A ofensiva Tet também teve um profundo impacto na campanha presidencial de Richard Nixon, que acabaria por vencer a eleição daquele ano, prometendo trazer paz com honra ao Vietnã. O impacto de longo prazo da ofensiva Tet se estendeu além do reino da política, pois levantou questões fundamentais sobre a natureza da guerra e o papel americano nela. Para muitos, a ofensiva foi um ponto de virada, um momento em que a crença na justiça da causa começou a vacilar e o custo humano do conflito veio em foco nítido. Como o jornalista Walter Cronkite, o homem mais confiável da América, disse após a ofensiva, está cada vez mais claro para este repórter que a única maneira racional de sair será negociar, não como vitoriosos, mas como um povo honrado que cumpriu sua promessa de defender a democracia e fez o melhor que pôde. A ofensiva Tet, embora não tenha sido uma vitória militar decisiva para os norte-vietnamitas, provou ser um ponto de virada crítico na Guerra do Vietnã, pois expôs a dura realidade do conflito e abalou a fé do público americano em seus líderes e na causa pela qual estavam lutando. A Frente Invisível, um vislumbre nas sombras da guerra psicológica no Vietnã. No mundo sombrio da guerra psicológica, a Guerra do Vietnã viu ambos os lados empregarem um arsenal de propaganda, decepção e táticas de terror para influenciar a opinião pública e desmoralizar seus inimigos. Esta frente invisível do conflito desempenhou um papel crucial na definição do curso da guerra, muitas vezes com consequências que repercutiram muito além do campo de batalha. Ao mergulharmos nas profundezas turvas da guerra psicológica durante a Guerra do Vietnã, descobrimos uma história fascinante de manipulação, intriga e o poder oculto da mente humana. O uso de táticas psicológicas na Guerra do Vietnã não se limitou a nenhum lado ou facção. Os Estados Unidos e seus aliados do Vietnã do Sul empregaram uma variedade de técnicas de propaganda, tanto interna quanto internacionalmente, para mobilizar apoio para sua causa e minar o moral do inimigo. Eles inundaram as ondas de rádio com transmissões e panfletos, pintando um quadro de uma luta justa e nobre contra a propagação do comunismo. Um exemplo notável dos esforços de guerra psicológica americanos foi a Operação Alma Errante, lançada em 1969. A operação envolveu o uso de alto-falantes para transmitir sons arrepiantes pré-gravados de espíritos gemendo e lamentando, que foram projetados para explorar a crença vietnamita nas almas errantes dos mortos. O objetivo era desmoralizar e assustar os soldados do Vietcong, enfraquecendo sua vontade de lutar e encorajando-os a desertar. Enquanto isso, os vietnamitas do norte e o Vietcong estavam engajados em suas próprias operações psicológicas, utilizando táticas de terror e propaganda para minar o governo do Vietnã do Sul e seus apoiadores americanos. Eles infiltraram as mídias do Sul e espalharam desinformação, semeando sementes de dúvida e confusão entre a população. O Vietcong também mirou aldeias rurais, usando intimidação e violência para coagir a população local a apoiar sua causa. Um dos exemplos mais arrepiantes das táticas psicológicas do Vietcong foi o uso de esquadrões de assassinato, conhecidos como unidades de sapadores, para incutir medo nos corações de seus inimigos. Esses comandos altamente treinados infiltravam-se nas instalações vietnamitas do Sul e americanas, eliminando silenciosamente alvos de alto valor antes de desaparecerem na noite. A eficiência mortal e a furtividade das unidades de sapadores tornaram-se uma fonte de terror para seus inimigos, deixando muitos constantemente em alerta e olhando por cima dos ombros. O impacto da guerra psicológica na Guerra do Vietnã foi de longo alcance, com consequências que se estenderam muito além do conflito imediato.
À medida que a guerra se arrastava e imagens de sua brutal realidade eram transmitidas para salas de estar ao redor do mundo, a opinião pública começou a mudar. O outrora confiante público americano tornou-se cada vez mais desiludido com a guerra, à medida que as duras realidades do conflito eram expostas para todos verem. O sentimento anti-guerra disparou, alimentado em parte pela representação da mídia da guerra e pelos esforços propagandistas dos vietnamitas do Norte e do Vietcong. A guerra psicológica travada durante a Guerra do Vietnã também teve um impacto profundo nos próprios soldados. Muitos voltaram para casa marcados, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, pelas experiências angustiantes que haviam suportado. As feridas invisíveis, infligidas pelas táticas psicológicas usadas durante a guerra, deixariam um legado duradouro, com inúmeros veteranos lutando para lidar com o trauma que haviam experimentado. A guerra através da lente. Como a mídia moldou o conflito do Vietnã e mudou o mundo. A Guerra do Vietnã, frequentemente referida como a Primeira Guerra Televisiva, foi um momento decisivo na história do jornalismo e da mídia. À medida que os aparelhos de televisão se tornaram um item básico nos lares americanos, durante a década de 1960, o conflito no Vietnã se desenrolou diante dos olhos de milhões, trazendo as duras realidades da guerra para as salas de estar em toda a nação. O papel da mídia na Guerra do Vietnã foi sem precedentes. Sua influência na opinião pública e nas decisões políticas deixou um impacto duradouro no curso do conflito e na maneira como as guerras seriam cobertas no futuro. Nos primeiros dias da guerra, a cobertura da mídia americana refletia em grande parte a narrativa otimista do governo, enfatizando a causa nobre de combater o comunismo e proteger a democracia no Vietnã do Sul. Jornalistas incorporados às tropas americanas relataram sobre sucessos militares e a camaradagem entre os soldados, fomentando um senso de orgulho nacional e apoio ao esforço de guerra. No entanto, à medida que a guerra se arrastava e as baixas aumentavam, a representação da mídia do conflito começou a mudar. Jornalistas no terreno no Vietnã, confrontados com as realidades brutais da guerra, começaram a questionar a narrativa oficial e desafiar as alegações de progresso do governo. Esse novo ceticismo foi refletido em suas reportagens, pois expuseram as duras condições enfrentadas pelas tropas americanas, as atrocidades cometidas por ambos os lados e o impacto devastador da guerra sobre o povo vietnamita. Um dos momentos mais icônicos da cobertura da mídia da Guerra do Vietnã foi a ofensiva do Tet em 1968. Apesar da insistência das Forças Armadas dos Estados Unidos de que o inimigo estava à beira da derrota, o ataque surpresa dos vietnamitas do Norte e do Vietcong demonstrou que a guerra estava longe de acabar. Imagens dos intensos combates em Saigon e outras cidades foram transmitidas para milhões de espectadores, quebrando a ilusão de uma vitória iminente e virando a opinião pública contra a guerra. Após a ofensiva do Tet, o papel da mídia na formação da narrativa da guerra tornou-se ainda mais pronunciado. Jornalistas investigativos como Seymour Hersh descobriram histórias chocantes, como o massacre de My Lai, em que centenas de civis vietnamitas desarmados foram mortos por soldados americanos. A publicação dos documentos do Pentágono em 1971, um estudo ultrasecreto que revelou a decepção e má gestão da guerra pelo governo dos Estados Unidos, corroeu ainda mais a confiança do público e alimentou o sentimento anti-guerra. A influência da mídia se estendeu além do público americano e alcançou os mais altos níveis do governo. O presidente Lyndon B. Johnson comentou famosamente que sabia que tinha perdido o apoio do povo americano quando Walter Cronkite, o âncora de notícias altamente respeitado do CBS Evening News, expressou suas dúvidas sobre as perspectivas de sucesso da guerra. À medida que a oposição à guerra crescia, a pressão política aumentava sobre o governo para buscar um acordo negociado e, finalmente, levou à retirada das forças americanas do Vietnã. A Guerra do Vietnã mudou para sempre a relação entre a mídia e os militares. No rescaldo do conflito, o governo e os militares dos Estados Unidos procuraram exercer maior controle sobre o fluxo de informações durante tempos de guerra, implementando políticas como a incorporação de jornalistas em unidades militares durante a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. Enquanto isso,
O papel da mídia na formação da opinião pública durante a Guerra do Vietnã tem sido elogiado e criticado, com alguns argumentando que ela expôs a verdade e responsabilizou o governo, enquanto outros afirmam que ela prejudicou o esforço de guerra e desmoralizou as tropas. Vozes de dissidência. O movimento anti-guerra e seus ecos na história. A Guerra do Vietnã, um conflito que durou quase 2 décadas, inspirou uma onda sem precedentes de sentimento e ativismo anti-guerra que reverberou nos Estados Unidos e além de suas fronteiras. O movimento anti-guerra, alimentado por uma variedade diversificada de vozes e causas, desempenhou um papel crucial na formação da política governamental, transformando a paisagem cultural e deixando uma marca indelével no curso da história. À medida que a guerra no Vietnã escalava e o custo humano se tornava aparente, começou a surgir uma onda de oposição. Os campi universitários nos Estados Unidos tornaram-se focos de dissidência, com estudantes organizando encontros de ensino, demonstrações e protestos para expressar suas preocupações sobre a guerra. Um dos mais notáveis destes primeiros protestos ocorreu em 1965 na Universidade de Michigan, onde estudantes e professores se reuniram para um encontro de ensino de 24 horas para educar seus colegas sobre as complexidades da guerra e as razões de sua oposição. O movimento anti-guerra não se limitou aos campi universitários, no entanto. Abrangeu uma gama diversificada de grupos sociais e políticos, de ativistas dos direitos civis a líderes religiosos, sindicatos a grupos de mulheres. Figuras proeminentes como o Dr. Martin Luther King Jr. e a cantora Joan Baez emprestaram suas vozes à causa, falando contra as implicações morais e éticas da guerra. O movimento foi ainda mais galvanizado pela introdução do recrutamento em 1969, que viu milhares de jovens convocados para lutar numa guerra que muitos cada vez mais viam como injusta e impossível de ganhar. À medida que o movimento anti-guerra ganhava impulso, começava a influenciar a paisagem cultural dos Estados Unidos. O símbolo da paz, inicialmente desenhado para o movimento britânico de desarmamento nuclear, tornou-se um emblema icônico do movimento anti-guerra, adornando tudo, de bandeiras a roupas. A música desempenhou um papel particularmente significativo, com artistas como Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival e Marvin Gaye compondo poderosos hinos que capturaram o espírito dos tempos e mobilizaram as massas. O movimento anti-guerra também se estendeu além das fronteiras americanas, inspirando protestos e demonstrações em países ao redor do mundo. Na Europa, Ásia e Austrália, ativistas saíram às ruas em solidariedade com seus colegas americanos, denunciando a guerra e pedindo o fim da violência. Esses protestos internacionais ajudaram a construir um consenso global contra a guerra, erodindo ainda mais o apoio ao conflito e pressionando os governos a reconsiderarem suas posições. O impacto do movimento anti-guerra na política governamental não pode ser subestimado. A crescente oposição pública à guerra, combinada com a cobertura cada vez mais crítica da mídia, forçou os políticos a tomar conhecimento. À medida que a maré da opinião pública se virava, os políticos sentiam a pressão para buscar um acordo negociado e para acabar com a guerra. A influência do movimento anti-guerra foi mais acutely sentida na eleição presidencial de 1972, na qual o candidato anti-guerra George McGovern ganhou a nomeação democrática, sinalizando a mudança nas atitudes políticas em relação ao conflito. A deriva nas ondas do destino. A odisseia dos barqueiros vietnamitas. No rescaldo da Guerra do Vietnã, um novo e angustiante capítulo começou para o povo vietnamita. Com o governo comunista apertando o cerco sobre a nação, milhões procuravam escapar das dificuldades, opressão e incertezas que se avizinhavam. Entre eles estavam os barqueiros, uma geração de refugiados vietnamitas que enfrentaram mares traiçoeiros, piratas e elementos impiedosos em busca de uma vida melhor. Suas histórias são um testemunho da resiliência do espírito humano, e sua jornada deixou uma marca indelével nas nações que abriram suas portas para essas almas intrépidas. O êxodo dos barqueiros começou de verdade após a queda de Saigon em 1975, quando o pânico se apoderou do país e milhares se apressaram para fugir do regime comunista que se aproximava. A primeira onda de refugiados era composta principalmente de ex-militares,
funcionários do governo e suas famílias, que haviam colaborado com os Estados Unidos ou o governo sul-vietnamita e temiam perseguição ou retaliação do novo regime. Embarcando em barcos frágeis e superlotados, esses homens, mulheres e crianças desesperados partiram através das perigosas águas do mar da China Meridional, esperando encontrar santuário nos países vizinhos. Muitos nunca alcançaram seu destino, sucumbindo a tempestades, fome ou às predatórias dos piratas que perambulavam pelas águas em busca de presas vulneráveis. No entanto, apesar das chances assustadoras, inúmeros outros perseveraram, impulsionados pela vontade indomável de sobreviver e o sonho de um futuro melhor. O sofrimento dos barqueiros não passou despercebido pela comunidade internacional. À medida que seus números aumentavam, as Nações Unidas e organizações humanitárias como o Comitê Intergovernamental para a Migração Europeia, ICEM, lançaram esforços para ajudar os refugiados e facilitar seu reassentamento. Países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e França abriram suas portas para os barqueiros, oferecendo-lhes a chance de reconstruir suas vidas em uma nova terra. A jornada dos barqueiros estava repleta de desafios, tanto durante sua perigosa viagem marítima quanto ao chegarem em seus países de acolhimento. Muitos refugiados chegaram com pouco mais do que as roupas do corpo, lutando para se adaptar a uma cultura, idioma e modo de vida desconhecidos. No entanto, vez após vez, eles demonstraram uma notável resiliência e determinação, forjando novas comunidades e contribuindo para a rica tapeçaria de suas casas adotivas. As histórias dos barqueiros são tão variadas quanto os próprios indivíduos. Há a história de Lely Haislip, que fugiu do Vietnã em um pequeno barco de pesca e acabou se tornando uma empresária de sucesso e filantropa nos Estados Unidos. Ou a história de Nguyen Ngoc Ngan, um ex-professor que enfrentou os perigos do oceano aberto apenas para suportar as dificuldades de um campo de refugiados malaio antes de finalmente encontrar uma nova vida no Canadá como um autor e radialista renomado. Ecos de uma guerra distante, o legado duradouro do Vietnã e as lições que carregamos adiante. A Guerra do Vietnã, um conflito que durou quase 2 décadas e deixou uma marca indelével na história do século XX, lançou uma longa sombra sobre a vida daqueles que a viveram e as nações que foram para sempre mudadas por seu curso. Ao refletirmos sobre o legado desta guerra distante, devemos considerar não apenas as cicatrizes que deixou para trás, mas também as lições que nos ensinou sobre o verdadeiro custo do conflito e a importância de lutar por um mundo mais justo e pacífico. Para os veteranos que serviram no Vietnã, a guerra foi um crisol que testou sua coragem, sua determinação e sua própria humanidade. Eles voltaram para casa, carregando o peso de suas experiências, alguns com ferimentos físicos, outros com feridas psicológicas que levariam uma vida inteira para curar. Enquanto lutavam para se reintegrar na sociedade, muitos enfrentaram não apenas os desafios de seus próprios traumas, mas também a estigmatização e o mal-entendido de um público que se desiludiu com a guerra. As famílias desses veteranos foram igualmente afetadas, enquanto enfrentavam o impacto emocional de cuidar de seus entes queridos e navegavam nas complexidades da vida pós-guerra. Em muitos casos, os filhos dos veteranos do Vietnã cresceram à sombra das experiências de seus pais, herdando os legados de trauma e perda que moldariam suas próprias vidas e perspectivas. As nações envolvidas no conflito também foram marcadas de forma indelével pelo legado da guerra. No Vietnã, a devastação causada por anos de guerra teve um impacto impressionante sobre a terra e seu povo, com milhões de mortos, feridos ou deslocados. O país, desde então, fez avanços notáveis em sua recuperação, emergindo como uma nação dinâmica e resiliente que continua a lidar com as consequências duradouras de seu passado. Para os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã passou a simbolizar os limites do poder americano e os perigos da intervenção militar. A natureza prolongada e inconclusiva do conflito, combinada com o amplo sentimento anti-guerra em casa, levou muitos a questionar a sabedoria das políticas intervencionistas e os verdadeiros custos da guerra. Nos anos desde o Vietnã, as lições do conflito informaram a política externa americana, moldando a maneira como a nação aborda os compromissos militares e a diplomacia. Ao encerrarmos nossa jornada pela história complexa e multifacetada da Guerra do Vietnã,
encontramo-nos com uma compreensão mais profunda dos eventos, das pessoas e do impacto duradouro deste período tumultuado. Vamos refletir por um momento sobre as palavras do célebre mestre zen vietnamita e ativista pela paz, Thich Nhat Hanh, que uma vez disse: "Quando você entende o sofrimento e as raízes do sofrimento, a compaixão pode surgir." Ao lembrarmos o sofrimento e os sacrifícios de todos aqueles tocados pela Guerra do Vietnã, vamos nos esforçar para cultivar a compaixão, o entendimento e um compromisso firme com um mundo mais pacífico e justo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração esclarecedora da Guerra do Vietnã e que as lições que aprendemos sirvam de luz orientadora na busca por um amanhã melhor. Adeus, e até nos encontrarmos novamente em outra jornada pelas páginas da história.